Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal ONI TV. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like para nos ajudar. Então vamos lá? Hoje vamos falar sobre o filme Anaconda 5. No coração da floresta amazônica, a neblina se ergue como véus misteriosos que cobrem os segredos mais profundos da natureza. Um grupo de cientistas avança por entre cipós, raízes retorcidas e um solo úmido que emana vida a cada passo. À frente, a renomada pesquisadora doutora Helena lidera a expedição com um olhar determinado e atento. Seu sonho é encontrar a lendária flor eterna, uma planta mística rara e cobiçada por pesquisadores ao redor do mundo, que, segundo lendas locais, seria capaz de renovar as energias do corpo humano e prolongar a juventude. A crença em suas propriedades extraordinárias atraiu Helena e sua equipe para o coração da selva, onde mistérios e perigos caminham lado a lado.
Ao lado dela, Miguel, um botânico apaixonado por plantas exóticas. Ele observa cada folhagem com brilho nos olhos. Ele carrega um caderno grosso, cheio de esboços e anotações feitas ao longo dos anos em suas pesquisas. Carla, uma zoóloga especializada em grandes répteis, mantém o seu olhar atento ao chão e ao topo das árvores, sem, sempre em alerta para qualquer sinal de criaturas incomuns. Tomás, o cinegrafista aventureiro, ele grava cada momento com entusiasmo, sonhando em capturar imagens que contêm o mundo. João, o guia local, é um homem de poucos sorrisos, mas seu conhecimento da selva é incomparável. Ele percebe cada movimento, cada ruído e alerta o grupo com gestos discretos. A cada metro avançado, o grupo sente a pressão do calor intenso, da umidade sufocante. Mesmo assim, a empolgação é visível nos rostos. Helena explica que a flor só desabrocha em uma clareira secreta, envolta em nevoeiro e guardada por criaturas lendárias. As histórias contadas pelos moradores da região falam sobre uma entidade gigante que protege a flor. Alguns dizem ser um espírito guardião, outros uma criatura reptiliana que se tornou uma lendária viva. Para Helena, tudo não passa de folclore, mas João permanece sério, afirmando que certas lendas carregam verdades ocultas. Enquanto eles avançam, eles encontram pegadas enormes na lama, sinais de árvores quebradas e galhos retorcidos. Miguel ele examina o local e registra cada detalhe. Carla sugere que a criatura que deixou os rastros pode ser uma anaconda colossal, uma das maiores já vistas. Tomás, animado, ajusta a lente da câmera e começa a filmar as pegadas, sonhando com o impacto que essas imagens terão no futuro documentário. O grupo, eles seguem o rastro até chegar a um rio largo e caudaloso, com águas escuras que refletem fragmentos do céu. João, ele ergue a sua mão pedindo silêncio. Um barulho suave de água sendo cortada chama a atenção. Uma onda suave se forma na superfície e um vulto escuro desliza lentamente. Os corações disparam. Carla se aproxima da margem com cuidado. Ela observa o movimento. Helena segura a respiração, sentindo a adrenalina correr pelas veias. Tomás filma cada segundo fascinado. Já Miguel, tremendo de excitação, anota rapidamente em seu caderno. De repente, a água ela fica imóvel. O silêncio toma conta do grupo. Todos se entreolham, sem ousar quebrar o momento. Então, uma cabeça enorme e escamosa emerge vagarosamente com olhos penetrantes que observam o grupo com curiosidade silenciosa.
Gostaria de lembrar que aqui no canal Oni TV trazemos resumos de filmes para vocês. Se ainda não se inscreveram, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber as notificações e não se esqueçam de deixar o seu like para assim estar nos apoiando. Sejam todos bem-vindos. A anaconda, majestosa e silenciosa. Ela surge por completo, mostrando seu tamanho descomunal. O corpo se estende pela margem como um tronco antigo, imponente e enigmático. Em vez de partir para o ataque, ela fica parada como se estudasse cada pessoa ali. O grupo ele se mantém imóvel, hipnotizado pela presença daquela criatura lendária. Helena sente que está diante da prova viva das histórias contadas pelos nativos. Miguel quase deixa seu caderno cair, enquanto a Carla ela tenta conter a respiração para não assustar o animal. João, firme, mantém os braços abertos como se pedisse calma à floresta. A anaconda ela se move lentamente, contornando as árvores e desaparecendo de volta no rio, deixando um silêncio profundo atrás de si. Helena, ainda com o coração acelerado, decide seguir o rastro deixado pela criatura. Para ela, a anaconda pode estar conectada ao local da flor misteriosa. O grupo, ainda atordoado, concorda. Eles reúnem suas mochilas, organizam os equipamentos e retomam a jornada, agora mais atentos do que nunca. O ar parece mais denso, como se a selva observasse cada passo deles. O encontro com a criatura gigante despertou um respeito profundo em todos. A aventura, que já era intensa, agora se torna uma busca, onde cada som, cada sombra e cada batida do coração indicam que algo grandioso está prestes a acontecer. A trilha aberta pela anaconda parece guiar o grupo para uma parte ainda mais remota da floresta. As árvores se fecham acima deles, formando um teto natural que filtra a luz do sol em feixes suaves. O ar fica pesado, carregado de um perfume terroso e misterioso. Helena lidera a marcha, apoiada em um cajado improvisado. A cada passo, ela observa as plantas ao redor, fascinada com as espécies únicas que encontra. Miguel a acompanha, identificando flores exóticas e registrando tudo com precisão. Carla, por sua vez, ela mantém a atenção dividida entre o solo e as copas, esperando novos sinais da anaconda ou de outros animais. Tomás, ele continua filmando, tentando capturar o contraste entre a beleza silenciosa da floresta e a tensão no ar. João, ele cria o grupo com firmeza, desviando de armadilhas naturais como buracos escondidos e troncos caídos. O silêncio, antes apenas uma curiosidade, agora se torna uma presença viva.
Todos sentem que estão se aproximando de algo grandioso, mas também perigoso. Helena ela começa a perceber pétalas espalhadas no chão, como um caminho deixado intencionalmente para guiá-los. Cada pétala brilha como um leve tom azul, emitindo uma luz sutil quando toca pelo sol. Ela colhe algumas amostras, encantada com a textura suave e o aroma doce que exalam. Em um certo ponto, Miguel ele encontra uma árvore com marcas profundas, como se algo imenso tivesse se apoiado ali. Carla analisa os arranhões, intrigada com a força necessária para deixar tais marcas. João, em silêncio, ele observa ao seu redor, atento a qualquer sinal. Helena se aproxima e toca as marcas, sentindo uma energia estranha que parece percorrer sua mão. Tomás registra tudo com atenção, comentando em voz baixa que aquelas imagens serão o ponto alto do documentário. Pouco depois, o grupo chega a uma clareira escondida, envolta em nevoeiro. No centro, uma pequena lagoa reflete um azul profundo, como se fosse um portal para outro mundo. Ao redor da água, flores de um azul intenso crescem em abundância, suas pétalas brilhando como uma leve luminescência. Helena fica maravilhada, sentindo que, finalmente, encontrou a flor eterna. Miguel quase não contém as lágrimas, emocionado com a descoberta. Carla ela observa os arredores, percebendo movimentos sutis nas sombras. O João ele permanece firme, com o olhar sério, pressentindo algo maior se aproximando. Helena ela avança até a borda da lagoa e colhe cuidadosamente uma das flores, examinando cada detalhe. O perfume suave preenche o ar, trazendo uma sensação de tranquilidade. Tomás ele filma cada segundo, emocionado com o valor histórico daquele momento. Miguel se ajoelha e começa a coletar pequenas amostras do solo e da água. Carla, ela começa a ouvir um som baixo, quase como um ronco profundo que ecoa pelo chão. Ela avisa o grupo e todos ficam em silêncio, tentando identificar a origem. De repente, a superfície da lagoa se agita. Uma onda suave surge no centro, formando círculos concêntricos. Do fundo, uma sombra colossal começa a subir lenta e silenciosamente. O grupo eles observam, paralisados, enquanto uma forma escura emerge, revelando a cabeça da gigante da anaconda. Seus olhos brilham em tom âmbar, refletindo a luz suave das flores ao redor. O corpo imenso se eleva, revelando escamas cintilantes que parecem ter sido esculpidas à mão. O silêncio da floresta é quebrado apenas pelo som da água escorrendo pelas escamas da criatura.
A anaconda, ela se move com lentidão, como se estivesse avaliando cada membro do grupo. Helena, segurando a flor, sente o peso daquele momento. Então, ela entende que a criatura não é apenas um animal, mas sim a guardiã da flor sagrada. Miguel, em transe, ele observa cada detalhe do animal, fascinado com sua imponência. Tomás, apesar do medo, ele mantém a câmera firme, registrando tudo com maestria. Já João, ele ergue a mão, pedindo calma mais uma vez, consciente de que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como uma ameaça. A criatura então se aproxima lentamente de Helena, observando a flor em suas mãos. Helena abaixa-se num gesto de respeito, oferecendo a flor de volta. A anaconda estica o pescoço, encostando suavemente a cabeça na flor, como se aprovasse a atitude. O momento é solene, quase místico. A tensão se transforma em uma conexão silenciosa entre o humano e natureza, como se um pacto antigo fosse renovado ali. Helena, emocionada, ela percebe que não se trata apenas de uma descoberta científica, mas de um encontro espiritual. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que aqui no canal ONI TV trazemos resumos de filmes para vocês. Se ainda não se inscreveram, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber as notificações e não se esqueça de deixar o seu like para assim estar nos apoiando. Sejam todos bem-vindos. O gesto de Helena revera pela clareira como uma melodia suave, trazendo uma paz repentina ao ambiente. A anaconda, agora mais calma, recua lentamente para dentro da lagoa, mergulhando sua cabeça com delicadeza. As ondas criadas por sua saída dançam na superfície, refletindo as flores brilhantes como pequenos pontos de luz. Então o grupo eles respiram aliviados, mas também encantado pela profundidade daquele instante. Para Helena, a expedição havia transcendido qualquer pesquisa científica. Ali, ela sentiu a força ancestral que liga todos os seres vivos, uma sabedoria antiga que a ciência muitas vezes esquece. Então Miguel ele se aproxima, os olhos marejados, e colocam a mão no ombro da Helena, compartilhando silenciosamente sua emoção. Carla, mesmo acostumada a encontros com animais selvagens, ela estava visivelmente comovida. Tomás, ainda segurando a câmera, ele observa a lagoa em silêncio absoluto, compreendendo que havia registrado algo muito maior do que ele imaginava. Já João, com a expressão serena,
confirma que aquele momento era um presente raro da floresta, algo que poucos humanos teriam a honra de presenciar. Sem querer quebrar a harmonia criada, Helena decide recolocar a flor onde a encontrou. Ao encostar a planta no solo úmido, as pétalas parecem pulsar, como se a natureza agradecesse sua decisão. A luz ao redor se torna mais suave, como se a própria nevoeiro respeitasse o ato de reverência. O grupo, unido por aquele elo invisível, eles decidem que não levarão nada da clareira. Eles entendem que algumas descobertas devem permanecer intactas, guardadas pela própria natureza, e que o verdadeiro valor está na experiência e no respeito. Após o ritual silencioso, Helena sugere que todos façam anotações rápidas e registrem impressões pessoais, não como cientistas, mas como testemunhas de um acontecimento único. Miguel ele escreve com cuidado, tentando traduzir em palavras a energia viva que sentiu. Carla ela desenha a anaconda em seu caderno, cada linha carregada de admiração. Tomás, emocionado, revê as filmagens em silêncio, enquanto João apenas observa ao redor, sentindo que a floresta estava agora mais próxima do que nunca. Conscientes de que o sol começava a se mover em direção ao poente, o grupo eles decide iniciar o retorno. Eles sabiam que precisavam sair da clareira antes que o renovoeiro se tornasse mais espesso e dificultasse a navegação. João lidera a volta, marcando cuidadosamente o caminho para evitar se perder na imensidão verde. Durante o trajeto, Helena reflete sobre o impacto que a expedição teria em suas vidas. Ela sente que essa experiência será um divisor de águas, não apenas em suas carreiras, mas em seus próprios corações. Enquanto eles caminham, sons suaves começam a preencher o ambiente. O canto de pássaros e balançar das folhas, o movimento tímido de pequenos animais. A floresta, antes silenciosa e observadora, agora parece cantar em celebração à harmonia restabelecida. O grupo se sente acolhido, como se fizesse parte de um grande organismo vivo que respira e se transforma a cada instante. O cheiro da terra molhada, o frescor do ar e a luz filtrada pelos galhos criam uma atmosfera quase mágica. Miguel, inspirado, começa a contar histórias de antigas civilizações que também reverenciavam plantas sagradas. Carla, fascinada, faz perguntas sobre mitos de serpentes gigantes em diferentes culturas. Tomás
ele compartilha algumas imagens gravadas e o grupo se reúne em volta da pequena tela. Sorrindo em silêncio, João apenas sorri discretamente, feliz por ver a equipe tão conectada. Ao longo do caminho, eles encontram novas espécies de plantas e insetos que Miguel identifica rapidamente. Helena ela nota possíveis pontos para futuras explorações, mas com a certeza de que a clareira deve permanecer intocada. O respeito que nasceu naquele encontro agora guia cada passo. A tarde avança, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. O ar fresco anuncia o início da noite e o grupo se apressa para encontrar um local seguro, onde possam descansar antes de continuar a jornada ao amanhecer. Ao chegar a uma clareira menor, João ele indica que ali é um bom lugar para montar um acampamento improvisado. Todos começam a trabalhar em silêncio, reunindo galhos para proteção, organizando mochilas e revisando equipamentos. Helena ela aproveita para revisar suas anotações à luz suave do entardecer. Ela reflete sobre cada detalhe vivido naquele dia. Miguel ele organiza cuidadosamente as amostras que coletou no caminho, sem tocar nas flores sagradas. A Carla ela limpa os equipamentos de observação, enquanto o Tomás ele prepara a câmera para capturar possíveis momentos noturnos. O grupo agora unido por laços mais profundos do que simples objetos científicos, sente que iniciou uma nova fase na vida. O céu, cada vez mais estrelado, cobre as florestas como um manto protetor, sinalizando que a noite será de reflexão e sonhos marcados pela grande serpente guardiã. Ali, em meio ao silêncio acolhedor da noite, cada um compreende que a selva revelou segredos muito maiores do que esperavam. Lições sobre humildade, conexão e respeito. Mais uma vez, passando aqui só para lembrar que aqui no canal ONI TV trazemos resumos de filmes para vocês. Se ainda não se inscreveram, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber as notificações e não se esqueçam de deixar o seu like para assim estar nos apoiando. Sejam todos bem-vindos. A noite desce sobre a floresta, como um grande véu azul escuro salpicando de estrelas. O grupo, reunido em volta de uma pequena fogueira improvisada, ele sente o calor suave que contrasta com a brisa fresca que passa entre as árvores. A Helena ela observa as chamas dançarem, refletindo nos rostos de seus companheiros, enquanto cada um processa a grandiosidade do que vivenciaram. Para ela, aquela noite
simbolizava um renascimento, um momento de conexão profunda com a essência da natureza. Miguel, ainda visivelmente emocionado, lê em voz baixa algumas de suas anotações. Ele fala sobre a importância de estudar e proteger as plantas e animais da floresta, lembrando que cada espécie guarda segredos valiosos para o equilíbrio do planeta. Carla ela ouve atentamente, enquanto afia suas anotações de campo, preparando-se para futuros estudos sobre comportamento de répteis. Tomás, segurando a câmera contra o peito, ele fala pouco, mas seu olhar perdido no céu estrelado revela que as imagens gravadas não são apenas registros, mas verdadeiros fragmentos de uma experiência transformadora. João, calado, como sempre, ele observa cada movimento do grupo, garantindo que todos estejam seguros, mas ao mesmo tempo observando o momento em uma calma silenciosa. Entre um gole e outro de chá quente, Helena ela decide compartilhar uma antiga lenda indígena que ouviu anos atrás. Segundo ela, a flor eterna era um presente da floresta para aqueles que respeitassem seu equilíbrio e entendessem seu valor. A flor, ao ser colhida com ganância, traria desarmonia e afastaria os guardiões naturais. Mas, quando devolvida à floresta, se abriria e compartilharia sua energia com os visitantes, fortalecendo o espírito de cada um. O silêncio que se instala após a história é cheio de respeito e contemplação. Miguel, tocando pela história, ele reflete em voz alta sobre como muitas vezes os humanos entram em ambientes naturais apenas para extrair sem pensar nas consequências. Carla, ela concorda, dizendo que a verdadeira riqueza não está em levar algo físico, mas em carregar consigo o aprendizado e a harmonia. Tomás fala sobre seu desejo de usar o documentário para mostrar ao mundo não só as belezas das flores, mas também a necessidade urgente de preservá-la. João, com um breve sorriso, aprova com um aceno de cabeça, indicando que essa era exatamente a lição que ele esperava que aprendessem. O fogo vai diminuindo aos poucos, transformando-se em brasas quentes que iluminam suavemente o acampamento. Helena ela sugere que todos descansem, pois o dia seguinte será longo. Um a um, eles se acomodam em sacos de dormir, espalhados em volta da fogueira, enquanto os sons noturnos da floresta começam a tomar conta do ambiente. O canto de insetos, o farfalhar das folhas e o eco distante de animais cria uma melodia única que embala os sonhos do grupo. No silêncio, Helena ela mantém os olhos abertos por alguns minutos.
observando as estrelas entre as copas das árvores. Ela pensa na anaconda guardiã, na flor azulada e no momento de entrega que viveram. Uma sensação de gratidão a envolve, como se estivesse recebido um presente invisível. Lentamente, ela fecha os olhos, deixando que o cansaço tome conta e levando consigo a certeza de que, no dia seguinte, a jornada continuaria com novos desafios e descobertas. Ao amanhecer, a luz suave do sol invade a clareira, tingindo tudo com tons dourados e rosados. O grupo desperta lentamente, espreguiçando-se enquanto ouvem os primeiros cantos das aves. João já está em pé, preparando frutas silvestres e organizando o acampamento. Então a Helena agradece pelo cuidado e reúne a equipe para um breve planejamento. Então, o objetivo deles agora é encontrar um caminho seguro para retornar ao rio principal e documentar mais espécies ao longo do caminho. Embora o foco inicial fosse a flor eterna, todos percebem que a floresta guarda muitos outros segredos que merecem ser explorados. Então, Carla, ela sugere que aproveitem a volta para registrar possíveis pegadas ou rastros de outras criaturas desconhecidas. Miguel, ele concorda, dizendo que muitas plantas que viram podem ter propriedades medicinais inexploradas. Tomás prepara a câmera com entusiasmo, renovando ciente de que cada passo pode render imagens surpreendentes. João, ele verifica o mapa mental que guarda na memória, marcando mentalmente os pontos perigosos e as áreas seguras. Enquanto eles demonstram o acampamento, o grupo compartilha sorrisos e pequenas piadas, aliviando a tensão acumulada nos dias anteriores. A Helena ela percebe que todos estavam mais leves, como se a experiência da noite anterior tivesse removido um peso invisível. A anaconda não era mais vista apenas como uma ameaça ou um mistério, mas como um símbolo de equilíbrio e respeito. Prontos para partir, eles começam a caminhar em fila, com João na frente. A trilha agora parece mais clara, como se a floresta quisesse guiá-lo de volta. Os sons da manhã preenchem o ar, criando uma trilha sonora natural para a nova etapa da jornada. Miguel recolhe sementes interessantes e pequenos pedaços de folhas, enquanto Carla aponta para marcas em troncos que indicam a passagem de animais maiores. Tomás filma tudo, criando uma sequência viva e pulsante. O caminho de volta promete novas surpresas, encontros e aprendizados que marcariam para sempre suas vidas e a forma uma energiaria o mundo natural. A trilha de volta, embora promissora, ela revela desafios logo nos primeiros metros. Galhos caídos bloqueiam o caminho,
Raízes se enroscam como serpentes silenciosas, e pedaços de água escondem buracos traiçoeiros. João, sempre à frente, guia o grupo com calma, usando um cajado para testar o solo à frente e ajudar a abrir passagem. O sol começa a subir, iluminando a floresta com faixas e luzes douradas que atravessam as copas e criam desenhos hipnotizantes no chão. Gostaria de lembrar que aqui no canal ONI TV trazemos resumo de filmes para vocês. Se ainda não se inscreveram, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber as notificações e não se esqueçam de deixar o seu like, para assim estar nos apoiando. Sejam todos bem-vindos. Então, a Helena, ela sente uma energia renovada em cada passo, como se cada raio do sol trouxesse uma bênção da floresta. Ela observa atentamente cada detalhe ao seu redor, determinada a observar o máximo possível daquela experiência. Miguel ele caminha logo atrás, apontando espécies raras de fungos, plantas que crescem nas sombras úmidas. Carla, mais atenta do que nunca, ela percebe sons sutis, o movimento de pequenos animais, o balançar suave das folhas e o leve arrastar de algo pesado, ao longe. Tomás, com sua câmera sempre a postos, registra cada nova descoberta com um entusiasmo. Ele percebe que, mais do que imagens impressionantes, estavam construindo uma história que poderia inspirar pessoas a respeitarem e protegerem a natureza. Ao mesmo tempo, o olhar curioso e encantado de Miguel ajuda a manter o grupo animado. Ele faz pequenas pausas para explicar as funções de plantas que purificam o ar ou frutos que podem servir de alimento em situações extremas. Carla ela fica fascinada, toma notas rápidas, ampliando seus conhecimentos e preparando ideias para os futuros estudos. De repente, pessoal, João ergue a mão, pedindo silêncio absoluto. Ele ouve um som grave e ritmado que vem de uma área mais densa da floresta. Helena prende a respiração. Carla se abaixa instintivamente. E Tomás reduz o som da câmera para observar melhor o ambiente. O som se intensifica, acompanhando de leves tremores no chão. João avança alguns passos, com cuidado, e faz sinal para o grupo aproximar-se, mas
em total silêncio. Ali, entre grandes raízes e sombras gigantes, surge uma cena impressionante. Um ninho natural formado por cipós, folhas grossas e pedaços de madeira. Dentro dele, pequenas criaturas reptilianas descansam, parecendo miniaturas da grande anaconda que encontraram antes. Seus corpos cintilam com a mesma textura escamosa, mas em tons mais claros, como se refletissem a luz suave do sol que filtra pelas árvores. Os olhares atentos de todos se fixam naquele berço natural. A Helena, ela sente o coração acelerar, entendendo que estava diante de um momento único. Aqueles filhotes representavam a continuidade de uma linhagem rara, um elo vivo entre passado e futuro. Miguel, maravilhado, faz rápidos esboços no caderno, enquanto a Carla ela observa a interação entre eles, percebendo comportamentos curiosos e gestos delicados. Tomás grava cada segundo com cuidado absoluto, evitando movimentos bruscos ou barulhos que pudessem incomodar os pequenos guardiões. João, em silêncio, faz sinal para o grupo manter-se distante. Ele sabe, pessoal, que, embora pareçam frágeis, os filhotes, eles poderiam ser protegidos de perto por algumas presenças adultas, possivelmente a mesma anaconda que encontraram antes. A clareza desse pensamento faz todos se moverem com extrema cautela, como se piassem em vidro. Helena sente uma mistura de curiosidade e respeito, compreendendo que haviam sido agraciados com uma visão que poucos humanos teriam o privilégio de presenciar. Após alguns minutos de contemplação silenciosa, decidem se afastar, seguindo novamente a trilha marcada. O grupo sai devagar, com os olhares voltados para trás em despedida silenciosa. A Helena sente um calor suave no peito, como se tivesse recebido uma nova lição. A importância de deixar a vida selvagem seguir seu curso natural, sem interferência. Já mais distantes, Miguel comenta em voz baixa que o encontro reforça a teoria de que a anaconda guardiã não era apenas uma protetora da flor eterna, mas também uma mãe zelosa que mantinha equilíbrio na região. A Carla ela reflete sobre a inteligência e sensibilidade desses seres, enquanto o Tomás sorri, visivelmente emocionado com o valor das imagens que registrará. João, olhando para o horizonte, ele mantém o semblante calmo, mas seus olhos brilham de satisfação ao ver o grupo observar tão profundamente as lições da floresta. Com passos lentos, mas determinados, eles continuam a descida em direção ao rio.
Ao longo do caminho, Helena observa pequenas flores surgindo entre raízes, cogumelos fluorescentes brotando na sombra, e líquens coloridos cobrindo os troncos. Miguel explica como cada organismo contribui para a saúde do ecossistema, reforçando que cada detalhe, por menor que seja, é essencial para a vida em harmonia. O grupo segue unido, sentindo-se parte daquele grande organismo vivo. Em cada respiração, carregavam não apenas ar, mas uma nova visão sobre convivência, respeito e equilíbrio. A aventura estava longe de terminar, e o destino final prometia mais descobertas inesperadas e encontros transformadores. Então, o caminho de volta vai se tornando cada vez mais denso, como se a floresta, em sua grandiosidade silenciosa, quisesse testar a coragem e a paciência do grupo. A luz do sol fica mais filtrada, criando sombras misteriosas que dançam nas trilhas. A Helena, à frente de Miguel, ela sente uma leve pressão no seu peito, não de medo, mas de expectativa. Cada passo revela novos sons, novas cores e um perfume de folhas molhadas que envolve todos como um abraço antigo. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que aqui no canal ONI TV trazemos resumos de filmes para vocês. Se ainda não se inscreveram, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber as notificações e não se esqueça de deixar o seu like para assim estar nos apoiando. Sejam todos bem-vindos. Então, o João, atento, ele observa marcas de garras em um tronco caído. O Miguel, ele se aproxima e faz desenhos rápidos analisando as possíveis origens. Carla, sempre curiosa, sugere que pode se tratar de outro grande réptil ou de um felino raro. Tomás se posiciona com a câmera, filmando cada detalhe para não perder nenhum fragmento dessa história viva. Ao ouvir um barulho repentino vindo de um arbusto próximo, todos se viram rapidamente, os corações disparados. Para o alívio geral, um pequeno grupo de macacos salta de galho em galho, observando os humanos com olhos curiosos. Os animais parecem estudar o grupo por alguns segundos antes de desaparecerem, deixando apenas o som suave de folhas balançando. A tensão se transforma em rios leves, quebrando o silêncio que começava a ficar pesado. Helena ela aproveita para reforçar a importância de manter a calma e respeitar o espaço de cada ser que encontram. Já o Miguel, completamente dizendo que cada encontro, por menos que seja, faz parte do grande enredo natural da floresta. Enquanto eles avançam,
chega a uma clareira onde a luz invade com força, iluminando um tapete de flores coloridas. É como se a floresta tivesse preparado um presente para compensar os desafios do caminho. Helena, ela se abaixa, toca suavemente as pétalas e sente uma energia sutil percorrer seus dedos. Miguel, ele coleta a amostra das flores caídas, tomando cuidado para não ferir as plantas vivas. Carla, ela observa borboletas multicoloridas pousando delicadamente em folhas e flores. Um espetáculo silencioso que enche seus olhos de alegria. Tomás aproveita para filmar em câmera lenta, registrando o baile silencioso dos insetos. Já o João se afasta um pouco, examinando os arredores para garantir segurança. Ao retornar, avisa o grupo sobre um possível riacho próximo, que pode ser usado para reabastecer as garrafas de água. Seguindo a indicação, o grupo retoma a caminhada, agora sobre o som distante da água corrente. O riacho surge como um ossais, águas claras, cheias de pequenas pedras polidas e peixinhos nadando em cardumes. Helena se ajoelha para molhar o rosto, sentindo um alívio imediato. Miguel analisa a água com entusiasmo, elogiando a pureza e a vitalidade do lugar. Carla, ela observa pequenas pegadas na beira do riacho, registrando em seu caderno. Tomás posiciona a câmera em uma pedra, fazendo tomadas amplas e detalhadas ao mesmo tempo. Já o João recolhe folhas largas e improvisa copos para que todos possam beber água fresca. Sentados à beira do riacho, eles aproveitam para descansar e comer pequenas frutas colhidas ao longo do caminho. Entre mordidas e goles de água, eles compartilham histórias de vida, lembranças de outras expedições e sonhos para o futuro. A Helena, ela fala sobre seu desejo de criar um instituto dedicado à proteção de plantas raras. Miguel, ele sonha em publicar um grande estudo sobre as espécies amazônicas. Carla quer viajar pelo mundo, estudando e protegendo répteis. Tomás fala em usar o documentário como ferramenta de educação ambiental. João, sorrindo, apenas diz que seu maior desejo é ver mais pessoas respeitando a natureza. Ali, sentados em círculo, percebem que a floresta havia mudado cada um deles de forma profunda. Já não eram apenas cientistas ou exploradores, eram guardiões temporários de segredos antigos e preciosos. Depois do breve descanso, o grupo se levanta com energia renovada.
João lidera novamente, guiando-os por um trecho mais suave, cheio de vegetação rasteira e flores miúdas que exalam aromas doces. Miguel ele segue catalogando cada espécie, enquanto a Carla ela aponta sinais de animais que haviam passado recentemente. Tomás, atento, ele filma tudo com cuidado, planejando futuros cortes e sequências para contar histórias na expedição. Helena sente uma nova movimentação, pulsando no peito. Ela reflete sobre como a experiência com a anaconda e os filhotes abriu sua mente para algo maior que ciência. A espiritualidade da floresta, cada som, cada cor, cada perfume carregava uma mensagem silenciosa sobre respeito, equilíbrio e humanidade. Subitamente, João para e faz sinal para todos abaixarem. Um som ritmítico, quase como batidas suaves no solo, se aproxima, se aproxima. O grupo fica em silêncio absoluto, controlando até a respiração. Entre as sombras surge uma figura robusta, um tamanduá-bandeira, majestoso e tranquilo, farejando o chão em busca de formigas. Suas pelagem preta e branca contrasta com o verde profundo ao redor, criando uma cena digna de pintura. O grupo observa fascinado. Miguel mal consegue conter a emoção e esboça rapidamente o animal. A Carla ela estuda seu comportamento, fascinada com a delicadeza dos movimentos. Tomás ajusta a câmera e grava silenciosamente, capturando cada passo suave. Helena ela sorri, sentindo que aquele momento simbolizava a delicadeza escondida na força bruta da floresta. João de longe faz sinal para que fiquem imóveis, evitando qualquer susto no animal. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que aqui no canal ONI TV trazemos resumos de filmes para vocês. Se ainda não se inscreveram, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber as notificações e não se esqueça de deixar o seu like, para assim estar nos apoiando. Sejam todos bem-vindos. Então, depois de alguns minutos mágicos, o tamanduá se afasta lentamente e desaparece na vegetação, deixando um silêncio reverente. O grupo troca olhares, conscientes de que haviam sido presenteados novamente com a pureza da vida selvagem. Prossegue com passos suaves, quase como se não quisessem quebrar o encanto deixando pelo encontro. Mais adiante, chegam a uma pequena encosta, onde encontram rochas cobertas de musgo e pequenas quedas d'água que formam poças cristalinas. Miguel identifica líquens raros e Carla observa pequenos répteis escondidos entre as pedras. Tomás
Ele explora ângulos para criar imagens que mostrem a força e a delicadeza da água, moldando a paisagem. Helena, em silêncio, contempla tudo, sentindo-se parte daquela dança silenciosa entre rocha, água e vida. O dia avança e o grupo percebe que a volta ao rio principal estava próxima. João aponta para um antigo tronco caído que serve como ponte improvisada sobre um córrego. A Helena atravessa primeiro, apoiada a mão em João, seguindo por Miguel, Carla e Tomás. Ao chegar do outro lado, sente o cheiro úmido da margem do rio, um indicativo de que estavam perto de completar a jornada. Ali, o grupo faz uma pausa final antes de seguir. Helena agradece a todos pela coragem, paciência e respeito demonstrados. Miguel, emocionado, agradece a oportunidade de vivenciar tudo aquilo. Carla declara que jamais esquecerá as lições silenciosas da floresta. Tomás promete transformar cada frame em uma mensagem de amor e cuidado com a natureza. João, sempre sereno, diz apenas que a floresta devolveu a eles muito mais do que vieram buscar. Com o horizonte já atingido de laranja e dourado, o grupo retoma a marcha, agora em direção ao ponto onde haviam deixado o barco no rio. O som da água corrente se identifica servindo como um guia natural. Ao chegarem à margem, encontram o barco intacto, flutuando suavemente com o movimento da maré do rio. Helena respira aliviada, sentindo que estava encerrando um ciclo com segurança. Antes de embarcarem, eles decidem fazer um último registro coletivo. Tomás posiciona a câmera em uma pedra, programa o temporizador e corre para junto do grupo. De braços entrelaçados, sorriem amplamente, cada um carregando o olhar, o brilho de quem viveu algo extraordinário. O clique ecoa suave, selando aquela experiência em uma memória física, mas também emocional. João ajuda todos a subirem no barco, garantindo que equipamentos e anotações estejam seguros. Helena ela observa a floresta enquanto se afastam da margem, acenando em silêncio como forma de despedida e agradecimento. O barco desliza pelas águas calmas, refletindo o céu em tons quentes. A floresta, agora distante, parece observar o grupo partir, silenciosa e majestosa. Miguel segura seu caderno contra o peito, refletindo sobre tudo o que aprendeu. Carla, de olhos fechados, sente o vento no rosto, relembrando cada som e cada olhar selvagem que encontrou. Tomás revê mentalmente as imagens, já imaginando o impacto que seu documentário poderá ter no mundo. João, ao leme, mantém o foco na navegação, mas um pequeno sorriso entrega sua satisfação por ter guiado com sabedoria. Helena, olhando para trás uma última vez, sente uma certeza tranquila. A floresta os havia aceitado.
mostrando seus segredos e os transformando para sempre. Com o coração leve, pensa nos próximos passos, em novos projetos e na responsabilidade de transmitir ao mundo a grandeza invisível da natureza. O barco segue até o horizonte, embalando pelo suave balanço do rio e iluminado pelo céu que agora se enche de estrelas. Cada um dos viajantes carrega consigo um pedaço da floresta, não em amostras ou flores arrancadas, mas em memórias vivas, gravadas na alma. O retorno à civilização será apenas o início de uma nova fase, marcada por respeito, gratidão e desejo de proteger cada canto verde que ainda respira. O silêncio da noite é quebrado por risadas suaves e histórias lembradas. Helena, ela propõe um brinde simbólico, levantando a flor azul ao céu. Todos repetem o gesto, e por alguns segundos apenas o som das cigarras e da brisa preenche o espaço. Cada um, em silêncio, faz um agradecimento à floresta, ao rio, às criaturas e às lições. A lua, refletida na água, parece sorrir. Ao final do encontro, já de madrugada, cada um volta ao seu quarto com o coração leve. Helena escreve em seu diário: Não somos apenas exploradores, somos guardiões silenciosos, eternamente ligados à selva. Miguel guarda suas canetas e fecha o caderno com cuidado, sentindo que cada linha é uma batida de seu próprio coração. Carla abraça um pequeno modelo de escama que usou em suas palestras, sentindo gratidão. Tomás fecha os olhos, ouvindo as vozes suaves da noite, enquanto João, antes de dormir, agradece em voz baixa à floresta que o ensinou a ser paciente e verdadeiro. Mais uma vez, gostaria de lembrar que aqui no canal ONI TV trazemos resumos de filmes para vocês. Se ainda não se inscreveram, clique no botão de inscrição, ativem o sininho para receber as notificações e não se esqueçam de deixar o seu like, para assim estar nos apoiando. Sejam todos bem-vindos! No amanhecer seguinte, o Instituto desperta junto ao sol. Crianças chegam animadas, carregando cadernos, pincéis e olhos brilhantes. Jovens pesquisadores arrumam equipamentos, professores preparam dinâmicas e visitantes caminham curiosos. A vida pulsa em cada canto, como se a selva respirasse junto, invisível mas presente. A história que começou com uma expedição em busca de uma flor misteriosa se torna um legado que atravessa gerações. A grande anaconda, os filhotes, as flores azuis, cada passo silencioso, cada decisão repetitosa
tudo permanece vivo nas memórias, nos registros, nos sonhos. O espírito da selva se espalha por cada canto, lembrando que somos todos parte de algo maior, que respira, sente e espera ser cuidado. Ali, no meio da mata, vivia entre trilhas, lagos e brisas, nasce uma promessa silenciosa: continuar aprendendo, respeitando e compartilhando. E assim, enquanto o sol se levanta sobre as copas mais altas, o ciclo recomeça. E a grande aventura, aquela que realmente importa, segue pulsando no coração de cada um. Bom, pessoal, este foi um breve resumo. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal ONI TV, ative o sininho e deixe o seu like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!